Olá, a gente está hoje falando sobre incontinência urinária. Para isso está aqui comigo a doutora Maria Letícia, que vai falar sobre assunto delicado que é esse. Eu estava até me preparando um pouco antes, porque você que acompanha o programa Ergo, você sabe que a gente às vezes tem assuntos mais leves, a gente trata de coisas não tão importantes para a saúde, sim, a gente às vezes pega mais para o lado da estética ou leva o programa de um jeito mais leve. Mas, como a doutora Maria Letícia também é minha colega, minha amiga, a gente estava conversando que seria interessante também conversar um pouco sobre assuntos relacionados diretamente à saúde e, por que não, esse assunto que diz respeito a tantas mulheres que com certeza são minhas telespectadoras e que a doutora Maria Letícia tem contato com essa realidade diariamente. E a gente estava até conversando muito antes de vir gravar o programa, né, que ela recebe muitas pessoas aqui no consultório procurando uma solução para a incontinência urinária. Então eu pensei, por que não também conversar um pouco sobre esse problema, que querendo ou não é delicado, né? Mas que eu garanto que você aí de casa vai gostar de ficar sabendo um pouco mais sobre esse assunto, que também eventualmente pode atingir você ou alguém da sua família e que por várias questões talvez nem chegue aos seus ouvidos, e esse programa seja o primeiro passo para vocês começarem a conversar sobre esse problema. É isso aí, doutora. Tá certo? Certíssimo, Patrick. Primeiro quero agradecer a oportunidade que você dá para a gente trazer aqui um assunto tão, de certa forma, curioso, né? Como é que a gente vai tratar uma incontinência urinária. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Doutora, fala um pouquinho para a gente, para quem está assistindo, como que você chegou, né, dentro da sua carreira de médica a tratar a incontinência urinária? Qual é a especialização que um médico tem que fazer para chegar nesse ponto que você está hoje? Sim, na verdade eu sou formada há 26 anos já. A minha carreira veio desde da especialização na área de ginecologia e obstetrícia. Depois eu fiz minha pós-graduação na área de ginecologia e já coloquei os olhos na cirurgia minimamente invasiva nessa época. Porque hoje a tendência da cirurgia naturalmente é ser cada vez menos agressiva. Então hoje nós usamos câmeras para operar, não precisamos de grandes incisões para ter ótimos resultados. Então na verdade pequenas incisões, grandes resultados. Então foi dessa maneira. Eu fiz minha faculdade, em seguida minha especialização, minha pós-graduação e já segui o caminho da cirurgia minimamente invasiva. Então há muitos anos a gente faz videolaparoscopia, videocirurgia na área de ginecologia. E dentro da área de ginecologia, o tratamento para incontinência urinária é uma das coisas que o médico que trabalha com isso, né, pode fazer. Além disso, você não trabalha somente com cirurgia de incontinência urinária, né? Não, eu trabalho com cirurgia ginecológica, eu atendo senhoras, mulheres de um modo geral. A questão da incontinência urinária faz parte desse quadro de cirurgia minimamente invasiva. Então eu componho ali um conjunto de cirurgias que eu realizo, que eu executo. Então, por isso, vários fatores, não é só a idade. Para ver como a gente que é leigo, né, a gente às vezes relaciona incontinência urinária até mesmo por causa da mídia, né, que a gente vê os produtos destinados a quem tem incontinência urinária são vendidos, né, para pessoas de mais idade. Fatores hormonais podem também causar incontinência urinária, mulheres que têm variação hormonal? Sim, exatamente. Eu tenho atendido mulheres mais jovens aqui que começam com distúrbios hormonais e que apresentam incontinência urinária. Mas outras questões, por exemplo, a infecção urinária pode causar a incontinência urinária. A infecção vaginal pode causar incontinência urinária. O parto pode ser um fator determinante também. A falta de atividade física também. Então, vários fatores compõem. Doenças metabólicas, por exemplo, o diabetes mellitus, também pode causar incontinência urinária. Distúrbios no sistema nervoso central, neuropatias, também causam incontinência urinária. Então, nós temos uma gama enorme de patologias que podem determinar a incontinência urinária. E não só de patologias, mas também de públicos que podem ser afetados por isso, independente da idade. Então, independente da idade. Você é uma mulher jovem, por exemplo, que tem dificuldade com peso, que, enfim, ultrapassa demais o peso ideal, ela seguramente vai ter uma certa incontinência. Então daí a gente pode até começar a entrar nas outras questões relacionadas a tratamento.
porque o tratamento vai depender da causa, fundamentalmente. Ok. A gente vai voltar daqui a pouquinho falando mais sobre incontinência urinária com a doutora Maria Letícia. Você não sai daí porque a gente volta já já. E o assunto de hoje é incontinência urinária. Eu continuo aqui com a doutora Maria Letícia, que está conversando com a gente sobre esse problema que afeta muitas mulheres e muito mais do que eu achava, inclusive, e garanto que talvez até você em casa não sabia que tantas mulheres podem ser acometidas com esse mal. Inclusive a doutora estava falando antes que mulheres jovens, né, que tiveram uma gravidez ou estão acima do peso ou têm problemas hormonais, podem também sofrer com a incontinência. Mas uma vez que elas sentem esse problema, que elas procuram um médico, claro que a gente repete sempre aqui no programa que a procura de um médico especialista é fundamental, que ela não tem que ir sozinha tentar achar com um farmacêutico alguma coisa que possa vir a resolver o seu problema, até pela delicadeza que o problema, né, impõe, que é um assunto delicado. Começando dos modos mais simples, existem graus diferentes de incontinência urinária que vão pedir diferentes tratamentos? Sim, existem. Daí vai do diagnóstico. Então, por exemplo, como é que nós médicos fazemos o diagnóstico? A primeira coisa é a queixa da paciente. Ela vem ao nosso consultório queixando de incontinência urinária. Daí nós temos que fazer uma diferença entre incontinência urinária de emergência ou de estresse, aquela que ela perde quando faz esforço, e a incontinência de urgência, aquela que ela perde urina sem fazer esforço. Basicamente, as causas da incontinência urinária de urgência, ou seja, aquela mulher que não faz esforço e é incontinente, estão relacionadas a patologias de base, tumores pélvicos, infecção urinária, doenças metabólicas. Essas doenças têm que ser tratadas para daí tratar a incontinência. A incontinência é uma causa de alguma coisa que... É uma manifestação de alguma coisa que está acontecendo no corpo dessa mulher. Nesse caso. Nesse caso. Já a incontinência de esforço, ela decorre do aumento da pressão intraabdominal. Então, uma mulher que em repouso não tem incontinência urinária, ela vai dançar, ela perde urina. Ela vai ter relacionamento sexual, ela perde urina. Ela faz um esforço físico na academia, ela perde urina. Então, é esse tipo de abordagem dentro do consultório que vai definir qual é o tipo de tratamento. E a intensidade está relacionada daí à frequência de perda urinária durante o dia e a quantidade de urina que se perde. E as suas pacientes, quando elas vêm até aqui, elas relatam algum tipo de constrangimento? Elas chegam a dizer que é um assunto difícil para elas, até socialmente, para comentar com amigas ou até mesmo com a família mais próxima? É isso mesmo, Patrick. A incontinência urinária causa um grande constrangimento social. O que acontece? Ela deixa de ir aos eventos sociais porque ela sabe que ela pode perder urina. Então isso já está se tornando, claro, dentro de um grupo de 25% de senhoras e para algumas jovens, um problema social, de relacionamento social, inclusive. E a gente viu, e eu até comentei no primeiro bloco, que eu pelo menos relaciono, e talvez você aí em casa também, incontinência urinária, a uma doença da terceira idade, de pessoas mais idosas. Porque, por exemplo, a gente vê propagandas de fraldas geriátricas, e pelo próprio meu nome, geriátrica, você corresponde uma coisa à outra. Mas a doutora estava falando comigo que existem tratamentos para isso e que a fralda seria somente um paliativo a um tratamento. Então a pessoa não precisa viver usando uma fralda geriátrica. De jeito nenhum. Na verdade, sim, a fralda é quando não há solução. Então, quando nós não temos solução, é a fralda, é a sonda vesical. Fora isso, nós temos várias soluções, desde soluções cirúrgicas e não cirúrgicas. Vamos começar pelas mais simples. Se ela vem aqui relatando algum problema e você vê que pode ser resolvido sem cirurgia, né? Quais são os primeiros passos para ela começar a ver uma solução no problema? Funciona assim, eu começo a questionar em relação à incontinência urinária. Ela me traz a queixa muitas vezes, mas muitas vezes eu começo a questionar também em relação a essa queixa. Eu identifico qual é a causa, vejo se eu posso fazer algum tratamento clínico da causa base dessa incontinência urinária, e daí eu vou indicar, por exemplo, emagrecimento nos casos de obesidade, identifico se forem tumores
qual é a especialidade que deve tratar, por exemplo, tumores de bacia, ortopédicos, tumores, enfim, existe uma gama enorme. Então eu primeiro identifico qual é a causa para indicar o tratamento. Quando eu tenho causas relacionadas, por exemplo, a sedentarismo, obesidade, o que acontece? Eu oriento essa paciente a emagrecimento e a procurar orientação física para praticar atividade física. E daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando com a doutora, porque a gente vai ver que além desses tratamentos que ela falou até agora, podem também ser usados remédios para o tratamento da incontinência e finalmente a cirurgia que ela estava falando até comigo um pouquinho antes, que é uma cirurgia maravilhosa.